Trabalho e Sociedade, essa é a parte 2, e a gente vai começar falando sobre o Émile Durkheim, tá? Um dos sociólogos que eu falei na primeira aula, na primeira videoaula, e a gente vai trazer ele de volta para falar sobre trabalho nessa videoaula. O Émile Durkheim, ele, junto com o Max Weber e o Karl Marx, eles foram três importantes sociólogos, pensadores para a sociologia. Então, a gente, sempre que vocês estudarem, vocês vão encontrar essas três pessoas. Bom, o trabalho, ele, na visão do Émile Durkheim, ele tem a ver com, ele representa, né, uma esfera primordial para a existência da solidariedade em uma comunidade. E aí vai começar porque eu vou falar de alguns conceitos. Por exemplo, solidariedade. A gente entende solidariedade como fazer bem ao próximo, né? Só que no caso aqui, o Durkheim, ele usa essa palavra para falar de algo que tem a ver com algo que interfere na coesão social de um grupo. Aí outra palavra, professor, o que é coesão social de um grupo? Para o Émile Durkheim, coesão social ela tem a ver com o estado pelo qual os indivíduos permanecem unidos por ideias, crenças, ações e objetivos. Mas afinal, o que é isso? O Émile Durkheim ele compara a sociedade como se fosse um organismo vivo. Um corpo humano, por exemplo, não dá um exemplo, né? O nosso organismo, as partes de cada os órgãos, né, eles precisam funcionar harmoniosamente. Se um órgão está com defeito, todo o corpo padece. Então, da mesma forma, quando ele compara a sociedade a um organismo vivo e que as partes elas precisam estar integradas, da mesma forma a ideia da coesão social. Os indivíduos eles permanecem integrados por crenças, ideias, ações, objetivos, e é isso que forma a sociedade. Quando ele fala da solidariedade que interfere na coesão social, ele está falando de dois tipos de solidariedade, dois modelos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. A gente vai observar, por exemplo, que na solidariedade mecânica, a solidariedade mecânica ela é típica das sociedades pré-capitalistas, sociedades de organização simples. Por exemplo, como é que os indivíduos eles estão integrados na sociedade onde prevalece a solidariedade mecânica? Por meio da identificação deles com as tradições e os costumes culturais e a religião. Então essa coesão social ela se constrói a partir das tradições, das religiões, dos costumes que ligam essas pessoas. Nessa solidariedade, a consciência coletiva, no caso as normas, as regras, as práticas, elas exercem intenso poder de coerção, de pressão sobre os indivíduos. O coletivo ele exerce pressão sobre esse indivíduo e existe pouca divisão do trabalho. No caso da solidariedade orgânica, que é uma característica da modernidade, é uma sociedade de organização complexa, há um alto grau de divisão do trabalho. Nessa figurinha, por exemplo, a gente observa que na cooperação simples, uma pessoa só lava, enxuga e guarda. Já na divisão do trabalho, uma pessoa está especializada em lavar, outra em enxugar, outra em guardar. Então é essa diversidade de funções que interessa no caso da solidariedade orgânica. E essa especialização de funções que fortalece o quê? Que eu dependa do trabalho do outro. Eu sou professora e numa escola eu me especializei nessa tarefa de ser professora, eu preciso do trabalho do coordenador, da coordenadora, do secretário, da secretária, das pessoas responsáveis pela limpeza, entende? Então, eu preciso do trabalho do gari, da pessoa que faz o pão, da pessoa enfim, de uma série de outras pessoas à minha volta, né? Então, comparando, por exemplo, o modelo de solidariedade mecânica e orgânica, a gente pode revisar agora, né? A solidariedade mecânica é típica das sociedades pré-capitalistas, é uma sociedade de organização simples. Já a orgânica, ela tem a ver com a modernidade, as sociedades mais complexas. Na mecânica, existe pouca divisão do trabalho, as funções são iguais. Já na orgânica, existe uma alta divisão do trabalho e é por isso que as funções são especializadas.
Na solidariedade mecânica, há um predomínio da tradição e da religião, os costumes culturais, e é isso que integra as pessoas naquela sociedade. Já o que integra as pessoas, o que deixa as pessoas ligadas na solidariedade orgânica é justamente a divisão de tarefas, porque são as diferenças que unem as pessoas, né? O fato de eu fazer coisas que a outra pessoa não faz, é isso que me une. Diferente no caso da sociedade, na solidariedade mecânica, que são as tradições e a religião. No caso aqui, o que une as pessoas é justamente a diversidade de tarefas, né? As funções especializadas. E na solidariedade mecânica, a consciência coletiva, ela exerce intenso poder, pressão sobre o indivíduo. No caso da orgânica, o fato das pessoas se especializarem nas funções, o que ressalta aí é a individualidade de cada um, porque cada um tem uma capacidade ou uma habilidade diferente para fazer uma coisa que o outro não faz, né? E isso gera maior liberdade de ação. Aí, nesse quadrinho, né, ele vai ressaltar isso, né? Eu sou igual ao meu próximo, no caso da solidariedade mecânica, eu sou igual ao meu próximo, faço as mesmas coisas que ele, por isso eu sou solidário, eu estou ligado a ele, né? Na solidariedade orgânica, a gente já vê diferente, né? Pelo fato de eu ser diferente do meu próximo, ele faz coisas que eu não faço e por isso eu dependo dele, por isso eu estou ligado a ele, estou integrado a ele, né? Juntamente com ele, né? Então, é isso. Só que agora a gente pode pensar numa questão, que é uma questão da nossa sociedade, dessa sociedade mais complexa, né, de organização mais complexa. Por que, então, como é que eu vou explicar, do ponto de vista do Durkheim, a questão do desemprego, da fome, das favelas, da miséria e da poluição? E é justamente o Durkheim, ele vê os problemas sociais causados pela exploração do capitalista justamente como um problema moral. Ou seja, se a divisão do trabalho ela não produz coesão social, porque é justamente isso, esse estado em que os indivíduos estão integrados, em que eles compartilham das regras, das normas, dos objetivos comuns. Se o trabalho ele não está produzindo a coesão social é porque as relações sociais entre os diversos setores da sociedade não estão adequadamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes, o que gera anomia, que é justamente a ausência de normas, desorganização, desequilíbrio. Lembrando daquele corpo vivo, daquele organismo vivo, em que cada parte está integrada, a outra está relacionada com outra. Se uma parte está doente, o corpo inteiro adoece, então é justamente isso. Se no caso aqui há o desemprego, a fome, a favela, a miséria, a poluição, o corpo inteiro da sociedade de alguma forma vai sofrer essas consequências, né? Por quê? Talvez porque não existam políticas, talvez, ou muito possível que não existam políticas adequadas de combate ao desemprego, à miséria. Essas instituições elas não estão funcionando adequadamente, né, no caso de combate a esses problemas, e isso está gerando desequilíbrio, né? O corpo social, do ponto de vista do Durkheim, ele está adoecido, né? Então, gente, é mais ou menos essas ideias, tá? Vejam o livro de sociologia, todas essas páginas aqui eu tirei do livro exatamente para facilitar a leitura de vocês, tá? Vou falar mais sobre o tema trabalho, do ponto de vista do Karl Marx agora, na terceira videoaula. E é isso, assistam esses vídeos que vai ajudar muito no entendimento desse capítulo e também para as avaliações, tá? É isso.